Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E aleluia! Uma vitória do nosso tricolor nesse domingo frio em Caxias do Sul, domingo à tarde, vitória por 1-0, gol do Gustavo Nunes. E eu digo que a vitória é a vitória da obviedade porque o Renato fez o óbvio, o que todo mundo vem reclamando, vem pedindo há muito tempo. Já que o Grêmio não tem um centroavante de ofício mesmo disponível, né, o de ofício mesmo, que é o Diego Costa, está machucado, o Jardiel da base está machucado, que é centroavante, o JP Galvão não é lá um centroavante de área, mas é o jogador talvez mais apto a fazer essa função e vive uma fase horrível já de quase um ano, que desde que ele chegou no Grêmio ele está numa fase horrível. E o Renato ficava insistindo nessa situação, sem mudar esquema, sem tentar outras alternativas. E nesse jogo o Renato, pelo menos na escalação, mudou, né? Fez um meio campo ali com Dodi, com PP, com Cristaldo, com Edenilson, e no ataque o Gustavo Nunes e o Pavon. Mas o que a gente viu na prática foi um Edenilson jogando um pouco mais avançado, né, ali quase como um camisa 10, e ele botando o Cristaldo lá naquela função de falso 9. Eu até o desenho no papel entre aspas, um 4-4-2, né, ele me agradava, né, mas a gente viu claramente tanto o Gustavo Nunes quanto o Pavon ainda jogando abertos, o que deu realmente a entender que o Cristaldo era ali o falso 9 naquele momento, né. E acho que o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo bom na comparação a ele mesmo do que vinha sendo os últimos jogos. O Grêmio fez um bom primeiro tempo, principalmente os primeiros 25 minutos ali, onde o Grêmio realmente ocupou o campo do Fluminense. O Fluminense está bem perdido sem o Vinícius, né? É um time que perdeu sua identidade, tem vários jogadores fisicamente inferiores e que funcionavam só naquele modelo de jogo específico, né? E o Grêmio já poderia no primeiro tempo mesmo ter ido para o vestiário vencendo pelo menos por 1-0, teve chances, o Fábio fez uma grande defesa no chute do Pavon, né? No segundo tempo, o Grêmio voltou aí igual e foi um jogo já de um ritmo bem mais baixo, uma qualidade de jogo também bem mais baixa, e o Fluminense até melhorou em relação a ele mesmo. O Grêmio não conseguiu manter aquele mesmo ímpeto do primeiro tempo, mas o futebol tem dessas coisas, né? Enquanto no momento que o Fluminense era um pouquinho melhor, o Grêmio foi lá e numa bela trama entre o João Pedro e o Pavon no lado direito, uma bola enfiada nas costas da defesa do Fluminense, o lado esquerdo ali com o Diogo Barbosa, que a gente conhece muito bem. O João Pedro chegou na linha de fundo e teve muita calma para olhar para a área e tocar para trás, onde chegava o Gustavo Nunes na posição de centroavante e chapou ali sem chance nenhuma de defesa para o Fábio. Depois disso, o Grêmio até teve ali algumas situações rondando a área do Fábio, teve oportunidades para de repente fazer 2-0. O Fluminense não conseguiu fazer mais nada. O Diniz colocou John Kennedy, colocou Ganso, fez o que estava. O Diniz não, né? O Marcão, o que estava à disposição dele, ele fez. Mas o Fluminense vive um momento muito ruim e bom para nós, que a gente conseguiu a vitória aí. Então, por 1-0, o Grêmio continua, obviamente, no Z4, mas ganhou uma posição, agora está em 18º, com 10 pontos, 2 jogos a menos que o restante das equipes, né? E agora é focar. O Grêmio perdeu o Dodi para o jogo contra o Palmeiras, agora na quinta-feira, se não me engano, né? E vai ter trabalho, obviamente, para repor essa posição, né? Mas o mais importante é a vitória. O Grêmio precisava vencer. Não importa se fosse jogando bem, jogando mal, tinha que vencer. E o Grêmio conseguiu isso, conseguiu os 3 pontos, conseguiu aí dar fim a essa sequência de maus resultados. Já tinha empatado lá contra o Atlético Goianiense e agora a vitória. Importante, tomara que isso seja um sintoma de que o Grêmio vai sair dessa incômoda posição no campeonato. O jogo agora do meio de semana é um jogo terrível para o Grêmio, porque é contra o Palmeiras, né? É difícil falar que o Grêmio tem obrigação de vencer. Contra o Fluminense, sim, tinha obrigação. Agora contra o Palmeiras, vamos lá. Jogo a jogo agora, todos os jogos são finais para o Grêmio para sair dessa zona de rebaixamento. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais.
Feito.